Por que o tempo de qualidade com os filhos é essencial para a educação cristã? É o que nós vamos estudar hoje no programa Escola Bíblica. No ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Como é que você passou seu dia? Como é que está sendo sua semana? Está tudo bem? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Tudo tranquilo? Esse é o programa Escola Bíblica e aqui nós temos a oportunidade de estudar a Bíblia através das nossas revistas Esperança, que são produzidas e distribuídas gratuitamente para os nossos telespectadores. Nesta temporada estamos estudando Pais Preparados, Filhos de Caráter. Esse é o mês especial, é o mês da criança, é o mês da família para a gente. Por isso estamos estudando este tema que é muito importante. Você já pediu a sua revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter? Já pediu? Ainda não? Então olha aqui, ó. É só você mandar uma mensagem agora para o nosso WhatsApp. Tá? É o 12982444449. Ele está aparecendo aqui, ó, tá vendo? 12982444449. Mas você sabe que, sendo esse um mês especial, nós estamos trazendo o nosso lançamento. É o mês da criança. Então, esse é o novo lançamento, a nova revista que faz parte agora do nosso portfólio, das nossas revistas Esperança aqui na Novo Tempo. Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Você vai poder, junto com seu filho, através de uma história em quadrinhos, você vai poder ensinar a respeito da palavra de Deus, das descobertas arqueológicas. É fascinante. Você vai curtir muito. Como que você faz para pedir a sua revista? É o mesmo contato, o mesmo WhatsApp, é agora 12982444449. Olha, está aparecendo aqui, ó, na sua tela um pouquinho do conteúdo, tá vendo? Você também pode ligar para 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Lembrando, sem nenhum custo as nossas revistas são distribuídas. Você não está acreditando? Parece que vão te mandar um boleto? Não vão não. Pode acreditar, porque todo o material produzido aqui na Novo Tempo e distribuído, as revistas já foram patrocinados pelos nossos doadores mensais, que são os nossos anjos da esperança. Então peça a sua revista Esperança Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros e curta aí junto com seu filho, com seu neto, com seus sobrinhos, tá bom? É agora, é só pedir a sua revista. E nós vamos conversando ao longo desta temporada sobre eles, os nossos preciosos filhos, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de passarmos tempo com eles, tempo de qualidade. Isso é um diferencial para o processo educacional e isso se torna um diferencial também quando a gente fala de uma educação cristã e você vai entender por quê, tá bom? Vamos orar? Senhor, estamos juntos para meditarmos, refletirmos sobre a importância de passarmos tempo com os nossos filhos. Em um mundo tão corrido, um mundo cheio de atividades, de coisas para serem feitas, dos sonhos que às vezes queremos realizar, as conquistas que queremos ter, nós passamos tão rápido que nós não paramos para estar com eles, os nossos filhos. Nos ajude no programa de hoje a refletirmos sobre a importância de estarmos com eles. Eu clamo por isso, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Talvez eu estou falando para você que tem uma vida extremamente corrida, a busca pelas coisas, e às vezes quando a gente traz um assunto assim, um assunto que vem de encontro ao que a gente acredita, né? Você sabe que no português a gente tem ao encontro, é algo agradável, né? E de encontro quando vem impactar. E quando a gente fala sobre uma coisa que a gente não está fazendo, que a gente luta para fazer, às vezes isso vem de encontro e causa na gente um senso de culpa, né? Uma responsabilidade, mas o que eu estou fazendo? Então eu quero dizer para você que o programa de hoje, nosso objetivo é trazer reflexões e é a partir das reflexões que a gente muda a nossa atitude, que a gente procura achar caminhos que sejam adequados quando a gente está falando no processo educacional. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho como é que está o seu tempo com o seu filho aí, com o seu neto, eu não sei qual é o seu núcleo familiar, qual é a estrutura da sua casa, mas se você tem filhos pequenos, juvenis, né, adolescentes, como que você está passando, como é que você está convivendo com eles? Você tem dedicado tempo? Se essa fase passou, você talvez está tendo oportunidade agora com seus netos e talvez aquela conversa, filho, realmente eu deveria ter mudado a minha atitude. Eu sempre digo aqui um pedido de perdão, né, de dizer assim, a minha não tinha maturidade naquele momento, sempre vale a pena, porque nunca é tarde para a gente reconquistar, né, para a gente buscar relacionamentos. É claro que esta fase de ser um pai que desenvolva valores de honra nesta presença, essa fase pode ter passado, mas você, com certeza, pedindo perdão, suplicando, orientando, né? Suplicando, eu digo assim, dizendo, eu não considerei o que deveria ter considerado, você vai atingir o coração também do seu filho. Esses são os desafios quando a gente fala de termos educacionais. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso, né? Isso é consenso, né? Que uma das maiores queixas de crianças e adolescentes hoje não é a falta de coisas, mas é a falta de atenção dos pais. E eu já mencionei nessa temporada que os nossos filhos precisam menos de coisas e mais de nós. E nós achamos que esse processo é o contrário. E também a facilidade que a gente tem hoje da própria aquisição ou do próprio crédito faz com que a gente busque dar para eles mais coisas e, em realidade, eles estão precisando da nossa companhia. Estar junto fisicamente não é o mesmo que estar presente de verdade, né? Porque você pode estar ali, mas você pode não estar presente. Educar filhos exige tempo intencional de convivência, cuidado e amor. Você pode, às vezes, estar na mesma casa, no mesmo ambiente durante todo o dia e vocês estarem totalmente desconectados. E isso é uma coisa que acontece naturalmente. Hoje cada um fica isolado, a facilidade às vezes até de aparelhos, né, de celular na mão de cada um fica num cômodo, outro fica no outro cômodo, não há nenhuma sintonia. Nem às vezes as refeições são feitas juntos, que é extremamente importante. Esses dias eu vi alguém citando um negócio muito interessante, que ir à mesa com o celular, mesmo que você não esteja olhando, você já está mostrando uma desconexão. Então, eu já devo ter dito isso aqui em algum programa. O ideal é nós irmos à mesa sem estarmos conectados ou sem termos o celular próximo, para que haja uma integração. Por isso, mais do que estar presente fisicamente, o importante é que você esteja convivendo naquele momento que você está. E a gente vai apresentar algumas dicas para você, que são dicas simples, não é fazer coisas extraordinárias, mas é fazer coisas que, às vezes, você, né? Esses dias eu vi um colega dizendo, né, quando os filhos dele eram pequenos, ele parava, levava os filhos para o quintal, eles colocavam algo ali, deitavam e ficavam contando as estrelas. Contando as estrelas. E os filhos curtiam aquele momento. Às vezes iam para o quintal e diziam assim, ele dizia para os filhos, vamos fazer uma fogueira aqui, junto com eles, né? Os filhos pequenos. E ficavam ali ao redor da fogueira, conversando.
criando uma interação, fazendo algo, porque essas são memórias, são fatos que vão ficar na memória. Eu lembro, tive o privilégio do meu filho, quando tinha 10 anos de idade, nós subimos juntos o Pico da Bandeira com um grupo de amigos da minha querida Igreja Central de Vitória. Foi um momento inesquecível para a gente. Estou falando de uma coisa extraordinária, porque era o presente de aniversário dele pelos 10 anos. E já se passaram 17 anos. Mas de vez em quando a gente conversa sobre isso e a gente lembra. E um abraço para os amigos que talvez estejam assistindo aí, fizeram parte daquele momento muito significativo e muito especial. Só para a gente pensar juntos, né? A Bíblia mostra que ensinar valores e demonstrar amor acontece no dia a dia e no convívio real. Aí está, lógico, quando a gente fala em termos educacionais, no processo educacional, isso acontece. Você demonstra valores, você mostra que você está interessado, você constrói os valores que são importantes para a vida. Agora, quando nós estamos falando de valores espirituais, o gastar tempo é essencial. Quando eu digo gastar, é dar o tempo, é estar junto, quando a gente está pensando espiritualmente. Esse foi um texto que nós já lemos aqui em Deuteronômio, depois do Senhor dar aquilo que é o resumo da crença para o povo, de acreditarem no único Deus e reverenciarem, adorarem esse único Deus, o Senhor diz que essas palavras, ou seja, adorar verdadeiramente a Deus, que hoje Ele estava ordenando, deveriam estar no coração daqueles que estavam ouvindo. E além disso, eles deveriam inculcar a seus filhos, ou seja, eles deveriam ensinar, colocar isso na mente dos filhos e falar disso quando estiverem sentados na casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Você consegue entender o resumo dessa expressão? Sentado na casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se? O Senhor está dizendo que aquilo que vocês acreditam deve fazer parte da vida de vocês. E vocês têm que conviver com os filhos de vocês vivendo isso. Ao deitar, ao levantar, no dia a dia, andando pelo caminho. Ou seja, não poderia ou não pode haver desconexão de crença e de vida, que é uma coisa muito comum que acontece com a gente hoje. Por isso, ter tempo, estar, né? Compartilhar ao longo do dia, ao longo da vida. Mas eu tenho meu trabalho, minha atividade. Mas quando você chegou, quando você está ali, pare tudo. Não busque outra coisa. Dê uma atenção focada. Dê um olhar direcionado. Olhe, esteja junto, pare as suas atividades. Senta, compartilha. É isso que o Senhor estava dizendo, que ao longo da vida, ao longo do dia a dia, eles deveriam compartilhar aquilo que acreditavam. Tempo de qualidade é estar junto para ensinar. Naturalmente, em momentos simples, refeição, caminhada, hora de dormir. Queridos, é o tempo de qualidade. Você sabe que há um livro muito famoso de um autor chamado Gary Chapman. Ele fala sobre as 5 linguagens do amor. Isso tem para os casais. E agora, preparando esse tema, eu fui ler o tempo de qualidade, que é uma linguagem do amor para as crianças. E ele fala sobre esse tema. Você lembra lá das 5 linguagens, né? Vamos ver se eu consigo lembrar aqui. Atos de serviço, é o ajudar, presentes, palavras de afirmação, toque físico e tempo de qualidade. São as 5 linguagens do amor. Segundo Gary Chapman, as pessoas se sentem amadas quando elas falam uma dessas linguagens. Quando a gente está falando de tempo de qualidade, é possível que a linguagem de amor do seu filho seja tempo de qualidade. Mas mesmo que essa não seja a linguagem do amor, ainda assim o tempo de qualidade é essencial
no processo educacional. E dá para entender quando a gente fala de tempo de qualidade, é aquele negócio assim, é atenção exclusiva. Agora você não vai atender o celular. Agora você parou e a atenção é dele, é para ele, é para o seu filho, é para a sua filha. E ele conta histórias ali, né, descritivas de uma criança, por exemplo, ele descreve a criança chamando a atenção da mãe. Mãe, vem aqui fazer isso comigo. Não, mas a mãe está terminando o jantar. E ele coloca isso não para trazer peso de consciência, como eu falei no início do programa. Não, mas é para pensar se no início da atividade a mãe, e ali teria condições de incluir a filha naquele processo de preparar salada para aquele momento da refeição. Então você vai fazer isso, né, e dar uma atividade para ela. E quando você parou, terminamos, filha, agora vamos fazer a atividade. Ao contrário disso, a mãe está dizendo assim, não, agora não, depois. Então, incluir os filhos nas atividades, mas quando falar de tempo de qualidade, aí é exclusivo. E isso tem que ser em todos os momentos. Existem muitas sugestões quando a gente, por exemplo, está fazendo uma refeição e dar total atenção para aquele momento da refeição. Como, por exemplo, conte uma coisa boa que aconteceu hoje. Sabe, criar uma interação. Por isso, o momento da refeição, ele deveria ser feito junto, em família, todos ali focados no mesmo momento. É um momento que tem que ser leve. Conte uma coisa boa que aconteceu, valorize essa descrição daquele evento, entende? Pontos altos do dia, podem ser 2, 3, o objetivo é criar uma proximidade maior. Tempo de qualidade também é a oportunidade da gente ensinar os valores. Quando a gente está falando tanto do processo educacional normal, quanto do processo educacional pensando na espiritualidade. O ensino dos filhos não se dá apenas na hora da repreensão, né? Não é só na correção, mas o ensino se dá no dia a dia, naquilo que eu vou compartilhando a cada momento. Crianças não precisam apenas de instruções, mas crianças precisam de gestos concretos de amor. Tempo de qualidade transmite segurança. Quando a gente está falando aqui que as crianças não precisam só de instruções, mas elas precisam de gestos concretos de amor, eu já falei algumas vezes aqui no programa que a verdadeira expressão de amor se dá através daquilo que você faz. E qualquer pessoa vai se sentir amada por aquilo que você está fazendo. Sabe, características, pense nas características divinas que fazem com que você diga assim, eu sinto que Deus me ama. Isso vai acontecer quando você refletir naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Ele fez. Qual é a maior demonstração que eu sei que o Senhor me ama? É o sacrifício de Jesus na cruz. Então entenda que atos, atitudes, expressões concretas de amor vão fazer com que o seu filho perceba que você o ama. E isso não tem a ver com aquilo que você está dando. Não adianta você, ou eu, né, fazer o discurso assim, mas papai trabalha tanto para te dar essas coisas e você não valoriza. É possível que ele pense, né, às vezes não diga, pai, mas eu não quero que você me dê as coisas, eu quero que você esteja comigo. Entende? A maior demonstração de atos concretos de amor, um ato concreto de amor, é dizendo, eu estou nesse momento com você. Quando você vai dormir, deitar ali do lado do filho e contar uma história. Eu lembro os bons momentos com a Giovana, eu adorava contar as histórias, sabe? De estar junto ali e a gente fazia uma história em capítulos. E lógico, você vai dando uma cansada, né? E aí você para a história, amanhã a gente continua. Não, pai, mais um pouco. Eles sempre querem mais um pouco. Aí você, não, amanhã a gente continua e você vai lembrar onde a gente parou. Dá para entender
que são nessas aparentemente pequenos momentos que a gente vai construindo a força do relacionamento. O texto de Marcos, capítulo 10, é um texto muito interessante. A gente tem boas lições aqui quando eles trazem algumas crianças para Jesus abençoar e os discípulos vão repreender. Esse texto também está descrito em Mateus, o capítulo 19, versos 13 a 15 e Lucas 18, 15 a 17. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque eles são habitantes do reino. Dos tais é o reino de Deus. E no verso seguinte, em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava, ou as abençoava. A gente tem aqui 3 ações de Jesus muito claras. É possível, a gente não sabe exatamente as razões pelas quais os discípulos diziam, não queriam que as crianças estivessem ali próximas de Jesus. Mas Jesus, ao contrário, apresenta 3 ideias muito claras que ele queria que as crianças estivessem ali. Primeiro, o Senhor diz, deixem que eles venham a mim. Segundo, ele diz que eles são habitantes do reino de Deus. Eles fazem parte do reino de Deus. E terceiro, o Senhor os toma nos braços e impõe as mãos e as abençoa. Agora há um detalhe interessante. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. O Senhor está falando aqui sobre a fragilidade, ser indefesa. As crianças eram menosprezadas na sociedade. E elas precisam, dentro dessa fragilidade, desse menosprezo, elas eram total dependentes. E o Senhor está dizendo, seja dependente de mim. Perceba como a gente tem que olhar para a criança com esse ar de dependência e assim entendermos. O Senhor nos dá uma lição espiritual que nós precisamos ser dependentes do Senhor para habitar o reino dos céus. O Senhor recebe essas crianças e o Senhor pede para que eu receba-as também. E elas são importantes. Naquele momento social, elas eram desprezadas, mas o Senhor está dizendo, traga as crianças para próximo. Jesus mesmo, na sua agenda lotada, parou para acolher as crianças. Ele não só falou com elas, mas ele as abraçou e as abençoou. Abençoe seus filhos. Não vai dormir sem oferecer-lhes uma bênção. A psicologia mostra que crianças que recebem a atenção dos pais, queridos, desenvolvem mais autoestima, um olhar correto sobre elas mesmas, mais equilíbrio emocional e maior resiliência diante das dificuldades, mais forças para enfrentar, se elas receberam dos seus pais atenção. A ausência de tempo de qualidade, por outro lado, pode gerar carência, busca de atenção em ambientes nocivos e dificuldade para confiar. É óbvio, diante dos momentos de desprezo, ela vai precisar buscar acolhimento. Educar exige presença afetiva, não só provisão material. Entendamos isso. Os nossos filhos precisam de suporte material, precisam de uma boa educação, precisam do alimento, precisam de roupa. Sim, são necessidades básicas. Mas não esqueça, nossos filhos precisam da nossa afeição, precisam do nosso carinho, precisam da nossa presença. Tempo de qualidade não depende de dinheiro. Brincar, conversar, contar histórias são investimentos preciosos. Desenhar, pintar, ali rolar no tapete, sabe? São coisas simples.
Eu já contei isso algumas vezes e gosto de repetir. Eu fui criado numa família simples, com limitações financeiras, mas meu pai fazia questão de colocar a gente na bicicleta, era para levar para pescar, era o técnico do time de futebol, ele estava ali, sabe? Ou jogando com a gente, ou dirigindo a gente, motivando a gente. Coisas simples, mas que fazem a diferença ao longo da vida. Mesmo com pouco tempo é possível priorizar momentos significativos. E eu já citei aqui, jante sem celular, faça sua leitura bíblica antes de dormir, conte histórias, viaje nessas histórias junto com seus filhos. Crie pequenos rituais de convivência, isso pode marcar positivamente a vida da criança. Vou contar a história, isso é um ritual, sabe? Ele sabe que você está ali, ele sabe que aquele momento é dele, ele sabe que aquele jantar vocês vão ter um momento significativo, um momento especial. O culto familiar pode ser uma oportunidade de fortalecer vínculos espirituais e vínculos emocionais. Tempo de qualidade, queridos, é um dos maiores presentes que os pais podem dar aos filhos. Um dos maiores presentes. Como Jesus, os pais são chamados a parar, dar atenção, abraçar e abençoar. O Senhor nos chama para isso. O Senhor nos convida para isso. Eu quero dizer para você que o resultado de frequentar uma comunidade religiosa, uma igreja, se constrói ao longo da semana com esses rituais, com esse momento de proximidade. Não esqueça disso. Quando a gente publica uma revista aqui e distribui, te oferece, nosso objetivo é te ajudar a criar esses rituais. Vamos preencher junto, vamos ler junto. Eu quero te convidar a ir na igreja. Nós aqui da TV Novo Tempo somos da Igreja Adventista. Você pode procurar uma igreja que está mais perto da sua casa. Entra no site, encontre uma igreja.com.br. Agora não esqueça, você cria esse ambiente ao longo da semana e aí você está na igreja, você vai à igreja. Aí você pega seu filho, agora a gente vai ter aquele momento especial. Eu vou dizer, em todas as igrejas adventistas são divididos por faixa etária, lá ele vai ter historinha. Construa rituais semanais e tenha esse ritual de ir à igreja também no sábado. Nós queremos o melhor para você, queremos o melhor para a sua família, desejamos o melhor para os seus filhos. Vamos orar? Pai, eu suplico que a gente faça profundas reflexões para saber onde nós estamos, como estamos vivendo e se estamos dando a atenção que os nossos filhos merecem. Eu peço isso, eu clamo por isso e que o Senhor ajude a esses pais a criarem esses rituais diários, semanais. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estarmos juntos. Não esqueça, peça a sua revista e crie um momentinho lá com o seu filho, vai ser agradável. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp agora, tá? A gente se vê amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica.